Olá, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu considero que esse seja uma das lives ou um dos vídeos mais importantes que eu já fiz, tá? A gente, Pri, tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Me dá um feedback aí, por favor, que eu tive que recomeçar a live. Sim, então, nós, com o tempo, utilizando frequências, trabalhando com medicina integrativa, ozonioterapia, ILIB, o nosso entendimento ele vem sendo sedimentado nesse processo, tá? E de certa forma a gente vai somando experiências para justamente eu poder estar fazendo esse vídeo aqui para vocês. Eu já falei isso, eu vou repetir, o nosso corpo, ele é energia, certo? Mas, para a gente ter um entendimento relacionado a isso, vamos entrar lá no corpo humano, vamos ver aqui, ó, vou chegar ali no corpo, eu entro dentro do corpo. Chega lá, olha só, o nosso corpo, ele é formado por órgãos, sendo homem, sendo mulher. Você tem lá pulmão, coração, artérias, veias, olho, intestino, rim, músculos. Esses órgãos, todos que vocês estão vendo aí, ó, se eu escolher um desses órgãos e entrar dentro desse órgão, por exemplo, vou escolher aqui, ó, o fígado. Eu vou entrar dentro do fígado. O que eu vou encontrar entrando dentro do fígado? Simplesmente eu vou encontrar um conjunto de células, nada mais, nada menos. Tudo que somos nós é um conjunto de células, tudo, tá? Desde a pontinha aí da sua cabeça até o dedão do pé, tudo que ocorre dentro do seu organismo é realizado por um conjunto de células. Pense bem nisso, tá? Se por acaso você, de alguma forma, encontrar com sintomas, se encontrar doente, ter alguma alteração, isso significa que algumas células suas não estão funcionando bem. O problema está ali, é celular, tá? Se eu escolher uma célula dessa e entrar dentro da célula, o que eu vou ver? Olha lá, eu vou pegar uma foto bem bonita de célula aqui, olha, a gente está entrando dentro de uma célula. A célula é um mundo dentro dela. São muitas atividades, muitas organelas, mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, lisossomos, núcleo celular, os RNAs estão aí dentro. Então, olha só, se eu pensar Brasília, que é a cidade onde eu moro, as atividades que ocorrem dentro de Brasília pode ser comparado à atividade que está sendo realizada dentro de uma única célula, para vocês verem o quanto que isso é complexo. Se eu escolher uma organela dentro dessa célula aí, por exemplo, e eu entro dentro dessa organela, sabe o que eu vou ver? Eu vou ver moléculas, certo? Isso aí está representando uma molécula. Nossas moléculas, ó, proteínas são moléculas, as nossas enzimas, os nossos carboidratos, os nossos triglicerídeos, a gordura dentro do nosso corpo, tudo são moléculas. E se eu for escolher uma molécula dessa e entrar dentro dessa molécula, o que eu vou ver? Eu vou ter simplesmente lá átomos. Eu vou ver átomos. O átomo é constituído de quê? Nêutrons, prótons, elétrons, tá bom? E nós temos também as partículas já dentro do próton, dentro do nêutron, que são os quarks, as supercordas. Se eu, no final das contas, entrar na menor partícula do átomo, você sabe o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar simplesmente isso aqui, ó. É um nada, é um vazio, é uma energia, tá? Se a gente fizer um efeito inverso, é muito fácil a gente entender que nós somos um conjunto de energia, que nós somos energia. Se nós somos energia, seria muito fácil para a gente colocar esse corpo funcionando se simplesmente a gente fosse e se colocasse na tomada. Se a gente tivesse um cabeamento que fosse fácil
Eu chegar, colocar na tomada, receber a minha carga de energia e assim ter o meu corpo funcionando, fazendo suas atividades, como tudo, tá? Só que nós não temos isso. Simplesmente nós precisamos que as nossas células produzam a nossa energia. Então tudo que ocorre dentro do nosso corpo, tudo, simplesmente tudo, tem a função para atividades para nos manter vivos, certo? Mas que também envolve energia, tá? E atividades para produzir a nossa energia, para a gente poder locomover, ver, enxergar, porque tudo isso gasta energia, tá? A estruturazinha, a organela que é responsável pela produção de energia nossa é a mitocôndria, vocês já sabem disso, tá? Então, vamos aqui, ó. O nosso corpo, ó, ele funciona como uma bateria. Ó, como se você fosse um iPhone, por exemplo, uma bateria de celular. Ele pode ir perdendo carga, certo? E quando a gente perde carga, simplesmente o nosso corpo também entra no método de economia. Então, algumas atividades deixam de acontecer quando a gente perde energia, tá certo? Nós somos uma bateria, gente, tá? Bom, a nossa, ó, tenho, ó, aqui, ó, tá? Pega esse triângulo, certo? Esse triângulo aqui, ó, ele está representando a voltagem, frequência, nutrição e ali no centro cura, tá? Aonde eu vi esse triângulo? Eu vi esse triângulo quando eu fiz a pós-graduação de Nutri-Endocrinologia com o Dr. Laí Ribeiro, tá? Então, gente, o que ele diz? Ele fez esse triângulo falando o seguinte, que o corpo humano ele precisa de voltagem, frequência, nutrição para a gente ter os processos de cura. Então ele considerou aí o tripé para a gente ter um processo de saúde, né? Um processo de cura, para que o nosso corpo consiga se reconstruir, se restaurar, tá? O que é a voltagem? Voltagem é energia, certo? Gente, a nossa voltagem, né? A nossa carga elétrica, quando a gente tem a capacidade de medir, é em torno de menos 20 a menos 25 milivolts. Ou seja, nós somos organismos eletricamente negativos. Para ter saúde, nós temos que ter mais elétrons do que prótons. Toda a nossa atividade aqui dentro, elétrica, ela precisa que a gente tenha mais elétrons do que prótons para poder acontecer, tá? Quando a gente vai perdendo saúde, nós vamos perdendo a nossa capacidade elétrica. A nossa voltagem, ó, ela vai indo de menos 25 para menos 24, menos 23, menos 22, menos 21, menos 20. Quando começa na verdade, a aumentar, né? Mas quando começa a passar de menos 20 para menos 19, o nosso corpo vai começando a ter falhas de funcionamento. A gente vai começando a ter sintomas, tá? E vamos pensar aí, 10 pessoas que a carga elétrica vai perdendo carga elétrica e chega a menos 19 volts. Não significa que as pessoas vão ter os mesmos sintomas, porque isso vai depender realmente da sua genética e da sua epigenética, para saber qual órgão que vai falhar primeiro, tá? Qual tipo de sintoma que vai aparecer primeiro. Porém, certo? Os 3 organismos vão estar eletricamente doentes. Eles não vão estar bem, tá certo? E aí, a gente... vamos supor que pega uma pessoa que tem um problema aí de arritmia cardíaca. Ela vai procurar o cardiologista. Outro começa a ter infecção no pulmão, vai procurar um pneumologista ou um clínico. Começa a ter dor articular, vai procurar um ortopedista. Mas o que acontece é que, na verdade, essas pessoas precisariam recarregar o corpo humano, repor a sua atividade elétrica, seja ela qual for, tá? Tem um outro médico nos Estados Unidos que ele já diz o seguinte, não muito diferente do que o Dr. Laí Ribeiro,
ele diz que o corpo humano precisa, para ter células saudáveis, né, que as células curem o corpo, que o corpo humano precisa de, olha lá, voltagem, detox, que seja uma desintoxicação, né? Você limpar o organismo, certo? Você a forma de limpar, né? Fazer a detoxificação ou desintoxicação de elementos tóxicos como metais, agrotóxicos, solventes e mesmo uma retirar do organismo parasitas, tá? Parasitas. Então olha só, ao invés de frequência, ele trocou frequência por detox, tá? Então ele pôs lá voltagem, que é a energia. Esse doutor chama-se Jerry Tennant. Ele trabalha em Dallas, nos Estados Unidos. Ele desenvolveu um equipamento chamado biomodulador Tennant. Eu vou pôr aqui a foto dele aqui, ó. Eu separei a foto do biomodulador justamente porque é um aparelho aqui, ó. Esse aparelhinho aí, ó. Esse aparelho é o biomodulador Tennant, desenvolvido por esse médico em Dallas, que diz que para a gente poder ter células saudáveis, células que restauram, células que curam, nós precisamos de voltagem, detox e de nutrição também, tá? Muito próximo aí que o triângulo que o Dr. Laí Ribeiro diz, tá bom? Esse equipamento, o biomodulador Tennant, ele faz um trabalho muito bacana de devolver elétrons, de dar voltagem. Por trás dele aí, ó, a gente tem uma estrutura de metal, uma placa metálica que a gente encosta no corpo, a gente liga o equipamento e ele vai fornecer elétrons para o organismo, tá? De uma forma específica, um tipo de corrente que eles mesmos que desenvolveram, muito bacana. E esse aparelho também faz aí o tratamento que é chamado, é o tratamento da síndrome da bola de boliche, a correção da síndrome da bola de boliche, que é o desvio do esfenoide, que outro dia a gente pode falar sobre isso numa live. Importante dizer que o esfenoide, né, que é um osso da cabeça, é importante ele estar numa posição correta, que uma das formas da gente receber elétrons, da gente repor a nossa voltagem é com sono profundo. E quando o esfenoide está desviado, a gente não tem a capacidade de repor esses elétrons enquanto está dormindo. Então aí, ó, tá apresentado para vocês o biomodulador. Se eu tivesse com ele aqui próximo, eu ia mostrar para vocês, eu não sei aonde ele está, tá? Mas voltando lá na figurinha, aqui, ó, voltagem, detox e nutrição, tá? Diferente aí do triângulo que o Dr. Laí Ribeiro ensina, que é justamente esse aqui, ó, voltagem, frequência e nutrição, tá? A diferença aí é o detox com a frequência. Mas, para vocês verem como aí, ó, trata-se energia, trata-se uma frequência ou alguma função no organismo, e a parte bacana de tudo isso aí é a nutrição, tá bom? O que é a nutrição? Nosso corpo, ele tem, para você manter esse cabeamento elétrico, essa função elétrica do corpo, nós precisamos de nutrientes, né? Que são os minerais, as vitaminas, enfim, tem N nutrientes necessários para, vamos dizer assim, o funcionamento do nosso corpo, tá? Gente, há uns 5 anos eu fiz a pós-graduação do Dr. Laí Ribeiro, que é sobre nutriendocrinologia, tá? E aí, ó, ele fala muito sobre a parte fisiológica do organismo, tudo que ocorre dentro do nosso corpo, a sua parte da bioquímica, da biofísica e também da importância da gente repor os nutrientes, tá? Não ficar apenas remediando o corpo, né? Jogando remédio para tratar os sintomas, mas sim entender o que pode estar faltando naquele organismo e nós voltarmos a nutri-lo, tá? A nutrir.
Comentou também sobre formas da gente desintoxicar, ou seja, tirar do organismo aquilo que porventura possa estar atrapalhando o seu funcionamento, o funcionamento das células, a ligação dessas células e assim por diante, tá? Quando eu estava terminando essa pós-graduação, eu comecei a ter contato com a Nova Ciência. A Nova Ciência é uma empresa que ela fabrica aparelhos frequenciais, certo? São vários equipamentos, tá bom? E aí, ó, eu comecei a trabalhar nesse outro lado aí do triângulo, que são as frequências. Um aparelho conhecido da Nova Ciência, que eu gosto muito mesmo, mas assim, olha, não vou dizer que eu tenho paixão por ele, mas é quase isso, certo? É quase isso. É esse aparelhinho aqui, que é o RPD. O RPD é um equipamento, é um emissor de ondas por plasma, tá? Esse aí é uma lâmpada de plasma, ele está acoplado num programa no laptop, no computador, e você escolhe o programa que você deseja e você acaba aí emitindo esta frequência, tá? Na época, vocês não sabem o quanto que eu me empolguei quando eu vi esses equipamentos, né? Porque assim, você sai de uma medicina cartesiana tradicional e você chega aí no mundo das frequências, né? Da energia, você vê o leque de possibilidades diferentes que você pode tratar o corpo humano. Isso aí é algo fantástico, certo? É incrível isso, tá? A melhora é muito grande. Outro equipamento, esse equipamento é por ondas de plasma, ele nem te encosta, você escolhe a frequência e ele emite para o seu corpo, são mais de 5.000 frequências, então assim, não dá pra gente simplesmente estar aqui falando sobre todas elas. Outro equipamento que eles têm, que também é a base de frequência, que é muito conhecido no mundo frequencial, é o Zapper. É o PC Zapper. O PC Zapper, você já segura ele, você vai receber essas frequências de uma forma elétrica. O Zapper, o termo Zapper, ele foi desenvolvido pela doutora Uda Clark, que é uma cientista canadense que morou no México, que ela trabalhava muito essa parte de melhoria de saúde, certo? E ela desenvolveu vários tratamentos para câncer. Ela sempre dizia que uma pessoa com câncer estava com parasitas, e esse Zapper era para tratar parasitismo, bactérias, vermes mesmo, fungos, vírus, através de frequências. Então isso já tem algum tempo, já é bem conhecido. Outro equipamento à base de frequência, não vai dar para eu falar todos, mas eu vou falar alguns principais, tá? É esse rapazinho aqui, tá bom? Que é a Hidrovitalis. A Hidrovitalis é um equipamento de cataforese que via frequência você puxa do corpo tóxicos do jeito que você quiser. Você pode tratar também, tratar frequências, mas vamos dizer lá, a pessoa está com intoxicação por flúor, você faz lá e retira do corpo. Está com intoxicação por chumbo, mercúrio, enfim, tá? Nós sabemos que os metais tóxicos atrapalham muito o funcionamento do corpo e tem aí a chance de você estar podendo fazer um tratamento com a Hidrovitalis. Então, vamos lá voltar no triângulozinho, voltagem, frequência e nutrição. Bom, eu tive a oportunidade de, na outra base aqui do triângulo, entrar em contato com a voltagem, que foi com o quê? Que foi com um aparelhozinho aí do Dr. Jerry Tenon, que é o biomodulador Tenon, né? Então eu fiquei muito empolgado, porque dava para você trabalhar aí as três faces do triângulo, que é a voltagem, a frequência e a nutrição. Confesso para vocês que a fórmula exata para isso ainda, assim, não tinha, não vou dizer que chegou, tá? Mas ainda não estava sedimentada, porque a gente fez vários trabalhos e a gente de vez em quando pegava um caso que não tinha um efeito tão grande, tá?
Voltando lá nos 3 pilares que o Dr. Jerry Tannen defende, que é a voltagem, o detox e a nutrição, não tem muita diferença, tá? Mas na verdade eu peguei o dos dois e montei o meu, tá bom? Montei o meu partindo dos dois. Ou seja, o triângulozinho no centro, falando sobre frequência, detox e nutrição, certo? Causando o processo de cura. Porém, em volta desse processo todo aí, nós temos a voltagem, que é a nossa carga elétrica. O que eu pensei, né? Com essa questão da pandemia, eu tive a oportunidade de conhecer o hidrogênio molecular, certo? O hidrogênio molecular nada mais é do que uma molécula que doa elétrons, que leva elétrons para o corpo. E você dá esses elétrons, simplesmente você vai repondo a voltagem do organismo. Então, é uma forma não elétrica, certo? É uma forma através de um gás que você consegue aí devolver elétrons para o corpo. Agora vamos lá para a microscopia de campo escuro, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa, tá? A microscopia de campo escuro, nós fazemos isso via microscópio, tá certo? Eu tenho aqui no meu consultório um microscópio que eu pego o sangue da pessoa, certo? Não é nenhuma gotinha, é bem menos, né? Tal, você põe numa lamínula, põe numa lâmina e aí você consegue ali analisar o sangue da pessoa. É uma análise especial, uma análise diferente, a gente chama de microscopia de campo escuro. Eu não preciso olhar aí pela ocular, eu acabo projetando a imagem numa TV e eu e o paciente a gente consegue ver isso, tá bom? Lá na microscopia de campo escuro eu posso ver isso aqui, ó, essa imagem. Essa imagem aí no centro representa as hemácias, tá bom? Essa parte preta nós podemos ver aglomerações de plaquetas, nós podemos ver tendências de coagulação, que são as fibrinas ativas. A gente chama a ciclogenia dos simbiontes, enfim, são várias coisas. Os neutrófilos, né? A gente consegue ver bastante isso aí. Deixa eu ver aqui se tem uma microscopia normal aqui para vocês verem. Tem aqui, ó. Isso aqui é uma microscopia praticamente normal, onde as hemácias elas estão separadas, elas estão eletricamente saudáveis. Aí nós vamos agora numa outra figura bem interessante que eu utilizo bastante aqui para falar para vocês, que é essa aqui, ó. Essa figura aqui, ó. Essa figura está representando duas hemácias e essas duas hemácias está tendo no seu halo aqui, ó, em volta dela, partículas positivas e partículas negativas. Tanto uma quanto outra está com partículas positivas e negativas. Quando a gente vê uma imagem dessa, a gente se depara com uma situação. A partícula positiva de uma hemácia vai atrair a partícula negativa da outra hemácia. E aí a gente tem aquela figura que eu mostrei para vocês inicialmente. Aí, ó, no centro aí, ó, né, você vê esse amontoado das bolinhas que são as hemácias se atraindo, se repuxando, porque estão com partículas positivas e negativas dentro dela. Porém, né, aqui, ó, eu mostrei para vocês esta figura aqui, porém nós, para estarmos saudáveis, nós estamos assim, certo? Só partículas negativas em volta da nossa hemácia. Com isso, por conta disso, elas têm uma leve repulsão entre elas, mantendo a fluidez sanguínea, melhorando o processo de oxigenação. Olha que maravilha isso é, tá? E aí, representando uma microscopia saudável, nós temos aqui, ó, essa
essa imagem aí das hemácias separadas. Então, gente, o que acontece? Tá? O que a gente precisa entender? Quando a gente vai perdendo a nossa carga elétrica, nós vamos acumulando partículas positivas dentro da gente. O que são partículas positivas? Radicais livres são positivos, metais tóxicos são positivos, solventes são positivos, agrotóxicos são positivos, os tóxicos em geral são positivos, tá? E aí, os conservantes de alimentos são positivos. A gente pode dizer que produtos alimentícios que nós temos dentro da nossa casa funcionam como partículas positivas, funcionam como prótons. O glúten, o leite, o açúcar, vários outros, principalmente porque quando alguém fala assim, vou comer uma maçã, não significa que você vai estar comendo só uma maçã. Ela pode estar contaminada por agrotóxico, ela pode estar contaminada por outras coisas, por elementos fúngicos, né? Por toxinas fúngicas, como os grãos que podem ficar. Então, quando eu falo assim, eu me alimentei bem, eu comi tal fruta, e não passei bem, aquela fruta não caiu bem para mim. Hoje em dia está muito difícil a gente saber da pureza do nutriente que estamos levando para dentro. Mas uma coisa eu posso resumir para vocês. Quando aquele alimento tem muitas partículas positivas, ou tem mais partículas positivas do que negativas, significa que aquilo ali está fazendo mal para você, tá? Está prejudicando a sua carga elétrica, entendeu? E se aquilo ali tem mais carga elétrica do que positiva, aquilo ali está favorecendo o funcionamento do seu organismo. Então vai ficando mais fácil a gente ter esse entendimento, tá? Então vamos lá. Se nós comermos mais partículas negativas, nós vamos ter o nosso sangue mais próximo a isso aqui, tá? Então, quando a gente vai analisar a microscopia do paciente, eu estou analisando isso aí, saber se ele está eletricamente ajustado, se ele está eletricamente saudável, que faz uma diferença enorme saber isso. Eu sei se o corpinho dele está eletricamente saudável. Agora, quando o corpo não está eletricamente saudável, significa que ele está em estresse oxidativo. Aqui, ele está inflamado, está em estresse oxidativo, olha aqui, certo? Ele está desse jeito. Olha lá, um ambiente desse jeito está em estresse oxidativo. Aí você olha lá e fala assim, o corpo está eletricamente desajustado. Ele está em estresse oxidativo. Certo? E o que o estresse oxidativo leva? O estresse oxidativo leva a uma inflamação dentro do organismo. O seu corpo vai estar inflamado. E quando ele está inflamado, gente, olha aqui o que simplesmente acontece com o organismo quando ele está eletricamente inflamado. Todos os seus órgãos podem ser afetados. Toda doença crônica vem do estresse oxidativo, vem de uma inflamação do corpo, certo? Então, quando eu pego alguém com doença autoimune, com doença metabólica, com câncer, alterações diversas, eu sei que ele está eletricamente desajustado, certo? O que a gente precisaria fazer como base? A gente precisaria fazer aquilo que eu disse nessa figurinha aqui, Nós precisamos desintoxicar, nós precisamos nutrir, nós precisamos verificar a frequência que aquele corpo precisa para a gente jogar nela. Só que o básico, o que envolve tudo, é dar energia, dar voltagem para o corpo, fazer com que ele recupere a sua carga elétrica, tá? Só que, infelizmente, a nossa alimentação está muito contaminada. Realmente, a gente achar alimentos que recoloquem esses elétrons da forma como a gente precisa é muito difícil.
Gente, eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Eu tenho aqui, ó, vou pegar aqui só para mostrar para vocês. Eu tenho aparelhos que medem a voltagem, ó, aparelhos que medem a voltagem da água, tá? Quando eu adquiri esse equipamento, que eu comecei a trabalhar com ele, a gente foi atrás e eu comecei a analisar a água do filtro da clínica, do filtro da casa de algumas pessoas, de amigos, de parentes. E sabe o que mais me espantou? A nossa carga elétrica, a carga elétrica da água que a gente bebe está positiva. A água da minha clínica, quando eu medi a primeira vez, estava 120 milivolts positivo. A voltagem da água que todo mundo lá na clínica bebia era positiva. Lembra que eu falei que o nosso corpo ele precisa estar negativo, entre menos 20 a menos 25 milivolts? Olha a diferença, menos 25 milivolts o meu corpo precisa estar. E eu estou bebendo água a 120 milivolts positivo. A água da minha clínica estava levando a gente a perder eletricidade, a perder carga elétrica. E obviamente isso faz com que a gente tenha mais propensão a inflamar, a estar no estresse oxidativo. Vocês entenderam isso? Como é difícil uma situação dessa? Gente, então, o que acontece? Na verdade, o que a gente precisa? A gente precisa restaurar a nossa carga elétrica. Como curiosidade, eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Deixa eu ver se eu separei aqui. Não tá. Tá aqui sim, né? Mas aqui não vai dar para ver porque não ficou bom. Mas olha, existem ambientes que repõem os nossos elétrons, que fica muito mais fácil para a gente ter contato de elétrons, como a presença próximo de uma cachoeira, na praia, ambiente na mata, um chuvisco. Isso tudo é um ambiente que tem mais elétrons, e esses elétrons eles acabam entrando dentro do nosso organismo, neutralizando as cargas positivas e nos ajudando. Porém, numa cidade, numa grande metrópole, a comida, a água, o ar, hábitos como ar-condicionado, a gente não pisar no chão, o Wi-Fi, contato com celular, antenas de celulares, né? O eletromagnetismo em tudo isso serve para roubar elétrons. Roubam os nossos elétrons e nos deixam cada vez mais positivos. Por isso que é extremamente difícil a gente encontrar uma pessoa saudável hoje, né? E nesse momento que a gente passa por uma pandemia, a própria questão da pandemia, que é o vírus e as questões relacionadas à pandemia, também fazem com que a gente tenha maior contato com cargas positivas, com cargas tóxicas, com cargas que nos inflamam, certo? Para vocês verem como está extremamente difícil a gente conseguir encontrar uma pessoa que esteja eletricamente saudável, que o corpo dela esteja funcionando adequadamente, tá? Então, gente, como eu falei, né? Como a nossa voltagem tem que estar negativa e nós estamos recebendo muitas cargas positivas, as cargas positivas dentro do nosso corpo se representam como radicais livres, tá? Olha aqui, ó, o radical livre, deixa eu pegar aqui, ó, eu acho, aqui, olha só, o radical livre é uma molécula que ela está faltando um elétron, certo? Ela tem uma carga positiva, está faltando um elétron, certo? Então ela fica com um espaço vazio, ela está ávida por elétrons, ela vai roubar elétrons de algum lugar. E normalmente ela rouba elétron da membrana da célula, da matriz, do núcleo, do DNA,
aonde ela for. Você vai produzindo radicais livres, vai tendo contato com partículas positivas, essas partículas positivas vão desestruturando o nosso organismo, roubando os elétrons das nossas estruturas, e isso vai nos inflamando. Olha só, quando você pega uma célula que está atacada por radicais livres, começa a acontecer isso aqui, ó. A célula tá lá redondinha inicialmente, cheinha, aí esse vermelhinho aí que são os radicais livres atacando, e a célula vai se deformando, ela vai se desidratando, ela vai perdendo a sua função, e isso pode ocorrer no nosso corpo inteiro. Qualquer órgão da gente pode ser afetado, certo? E com isso a gente pode ter qualquer tipo de sintoma. Entende? Olha como isso é amplo demais. Você, em estresse oxidativo, você pode ter praticamente qualquer tipo de sintoma de uma doença crônica, certo? Então, o que a gente faz para, por exemplo, neutralizar um radical livre? Impedir que aquele radical livre machuque o seu corpo, machuque as suas células, machuque a sua estrutura. Seria um antioxidante, ou seja, um neutralizador de radical livre, que está aqui, ó. O antioxidante representado em verde e o radical livre representado em vermelho. O antioxidante, ele é um doador de elétrons. Ele tem um elétron sobrando. Com isso, ele vai e ele repõe esse elétron que está faltando no radical livre. Aí ele vai lá, neutraliza o radical livre. Olha que interessante, certo? Por isso que nós damos antioxidantes para as pessoas que estão inflamadas, para as pessoas que estão em estresse oxidativo, certo? Quais os antioxidantes que nós conhecemos? Vitamina C, resveratrol, quercetina, ômega 3, é uma ampla quantidade de antioxidantes. E outra, muitos nutrientes que pedem para a gente consumir, como chá de não sei o que, casca de não sei da onde, pó de não sei o que, curcumina, tudo isso, todos têm elementos antioxidantes, por isso que fazem bem para a saúde. Por quê? São doadores de elétrons. Gente, resumindo, aquilo que tira seus elétrons te leva à doença. Aquilo que repõe seus elétrons pode te levar para a cura, tá? Então aí fica muito mais fácil a gente fazer essa distinção, tá? Então, os antioxidantes, eles neutralizam os radicais livres. Por isso que são extremamente importantes como nutrientes que a gente acaba fazendo uso para poder melhorar. E muitos têm muitas funções mesmo, tá? Aí agora, gente, vem a questão, certo? Que é uma das coisas mais fantásticas da gente entender. Olha aqui representando o tamanho dos antioxidantes que a gente tem contato. Olha o tamanho da coenzima Q10 aí no centro, certo? Olha o tamanho da vitamina C, olha o tamanho da glutationa, olha o tamanho da vitamina E, certo? São moléculas muito grandes. A maioria dos radicais livres que fazem mal para a gente, que é o radical hidroxila e o peróxido nitrito, esses radicais livres, eles são pequenininhos, certo? Então eles entram com facilidade no núcleo da célula, eles entram com facilidade na célula, na mitocôndria. Então eles vão oxidando locais de difícil acesso no nosso organismo. E aí, ó, não adianta eu ficar utilizando vitamina C à torto e à direita, ou vitamina E, ou glutationa. Por quê? Porque são moléculas grandes. Acabam, por exemplo, não entrando dentro da mitocôndria. O que está acontecendo aí com as pessoas acometidas por esse vírus, que acabam tendo a mitocôndria oxidada, certo? Por isso que tem fadiga mitocondrial. E aí eu fico utilizando esses antioxidantes com o objetivo de querer antioxidar, né, de querer sair daquele processo inflamatório, só que acaba ficando sem sucesso, porque o tamanho dos antioxidantes que eu utilizo é muito grande e acabam não entrando na membrana da célula, ou não entrar dentro da mitocôndria, ou não entram no núcleo celular,
ou não entram no nosso cérebro. Agora, gente, olha no seu cantinho aí, ó, afastado, o tamanho do hidrogênio molecular. Olha só, ele é um pontinho. O hidrogênio molecular é a menor molécula do universo. É a molécula mais pequenininha que existe. Não existe barreira para ela. Ela passa na membrana da célula, na membrana das organelas, no núcleo celular, no cérebro, ou seja, ela passa em todo lugar. Olha só, e o hidrogênio molecular funciona como um antioxidante, é um doador de elétrons. Olha aqui, gente, você pega a sua água do seu filtro que está positiva, coloca num recipiente desse, num instrumento desse, que hidrogena a água, ele separa o hidrogênio do oxigênio e você libera moléculas de hidrogênio dentro da água e você bebe. Você vai estar antioxidando o seu organismo com um antioxidante menor que existe, certo? E ele tem uma capacidade de penetração absurda. Não existe barreira para o hidrogênio molecular. Vocês conseguem entender isso? Veja a amplitude disso tudo, tá? Vamos lá, ó, a gente vai lá para a mitocôndria aqui, ó. A mitocôndria é uma estrutura linda, só que ela tem uma camada de proteção dentro dela que ela não deixa entrar tudo, certo? E aí você toma muito vitamina C, muita glutationa, muita vitamina E, com o objetivo de antioxidar a mitocôndria que foi oxidada porque você pegou uma infecção viral. Mas aí não tem sucesso. Mas se você começa a fazer uso do hidrogênio molecular, você consegue fazer esse processo de antioxidação de uma forma mais eficiente, tá? Isso aí fica muito evidente. Os radicais livres, eles causam danos genéticos, eles causam danos no DNA, eles causam danos no sistema imunológico. Quando você está inflamado, o seu sistema imunológico não funciona adequadamente, certo? Você tem problemas inflamatórios diversos. Por quê? Porque você tem lesão na sua cartilagem, você tem lesão no seu músculo. Fibromialgia, gente, é por conta de um corpo que está em estresse oxidativo, ele está inflamado, certo? Aí nós vamos tascar antioxidante. Maravilha. Vamos supor que eu pegue um paciente que esteja com fibromialgia e eu prescrevo para ele lá vitamina C, né, com o objetivo de desinflamar o corpo. Só que aí eu pego a vitamina C e tomo com uma água vinda do meu filtro que esteja eletricamente positivo. Vocês entendem que boa parte daquela vitamina C vai ter sido neutralizada pela água positiva do meu filtro, então ela vai perder a capacidade dela de antioxidar o meu organismo. Olha só que interessante, vocês têm que fazer essa ligação, certo? E outra, esses antioxidantes com moléculas grandes, eles têm uma concentração que eu posso usar. Eu não posso usar a Deus dará, certo? Se eu usar muita vitamina C, ela vai precipitar e ela vai poder inflamar meu corpo por conta da concentração, como os outros também, todos têm uma concentração deletéria. Se eu ficar usando demais, vai acontecer que ele vai precipitar e causar algum problema no meu corpo. Agora, o hidrogênio molecular, gente, simplesmente ele é um gás. Ele não tem concentração deletéria, ele não precipita dentro do nosso organismo. Se acontecer de sobrar hidrogênio molecular dentro do nosso corpo, ele evapora. Olha só, o hidrogênio molecular, ele não é tóxico em nenhuma proporção, certo? Em nada, em zero. Você pode colocar hidrogênio molecular em você que não vai te intoxicar. É claro que se você colocar via água, pode ser que a água te intoxique, né? De você beber muita água. Mas temos a possibilidade de colocar o hidrogênio via inalatória. E o via inalatória você vai ter uma eficiência muito maior para desinflamar o organismo
pela quantidade de partículas de hidrogênio que entram em você, e ele vai para o teu pulmão, ele vai para o teu coração, ele vai para a corrente sanguínea, ele vai para o cérebro, ele vai para a tua mitocôndria, ele vai para o teu núcleo celular, ele vai para vários lugares, certo? Nós estamos estudando que o hidrogênio também tem algumas formas de aplicações, né? A gente pode colocar ele no ouvido, a gente pode colocar num óculos com pressão para ele entrar na anatomia do olho, melhorar degeneração macular, glaucoma, problemas da retina, certo? Problemas na esclera, enfim, ele é extremamente maravilhoso quando a gente pensa em desinflamar, desenferrujar, antioxidar um organismo, certo? E aí tem formas da gente medir isso, certo? Eu já mostrei para vocês nos medidores. Bom, eu vou mostrar uma figurinha bem curiosa para vocês verem uma coisa bem interessante. Olha isso aqui, ó. Vocês já ouviram falar de grounding? Grounding, o pessoal fala de aterramento. É você colocar, por exemplo, seu pé na terra. Olha aí, ó. No início você tem essas hemácias bem agregadinhas. Olha lá, com poucas partículas negativas em torno delas. Quando você coloca o pé na terra, você recebe elétrons da terra. E com isso, você tendo mais elétrons em torno das hemácias, elas vão se soltando. Isso também é uma forma de você absorver elétrons. Porém, a velocidade de elétrons que você recebe via hidrogênio inalatório é muitas vezes maior do que o que você recebe com o aterramento, com o seu pé na terra, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui, bem, deu para vocês entenderem bastante aqui Agora aqui algumas vias de aplicação aqui do hidrogênio molecular, tá? Gente, aqui estou eu num dia me tratando com o hidrogênio molecular e o ILIB. O ILIB também é um equipamento que nos dá uma capacidade de receber fótons. E esses fótons, eles têm funcionamento como elétrons. É uma forma também da gente estar recebendo elétrons, o ILIB. Esse é o ILIB da nova ciência. Existe outro ILIB aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que é um ILIB de pulso. Você fica com ele mais livre, né? Dependendo, cada um tem a sua função, tem a sua possibilidade, sua atividade, a sua intensidade, né? Que a gente chama. Deixa eu ver aqui agora outras coisinhas que eu gostaria de estar falando com vocês, tá bom? Bom, outra forma, né, da gente adquirir o hidrogênio, gente, é via soro fisiológico, tá? Você coloca o hidrogênio, dissolve o hidrogênio no soro, tá bom? E você absorve soro com hidrogênio. Existem uns trabalhos no Japão mostrando a utilização desse soro com hidrogênio para recuperação de pacientes com problemas neurológicos, sequelados de AVC, com resultados maravilhosos, certo? Aí vamos voltar lá para aquela figurinha que eu mostrei. Se a gente consegue dar voltagem, se a gente desintoxicar o organismo, se a gente dá a frequência correta, dá a nutrição correta, nós vamos estar colocando o organismo num processo de cura, tá? Vamos pensar em detox, gente. Como é que a gente pode desintoxicar o corpo? Matando parasitas. A gente pode utilizar a zeólita. Nós podemos usar a hidrovitalis como cataforese, que eu já mostrei para vocês. O enema de café, que eu já falei sobre isso. Tem gente que usa o carvão ativado. Frequências, são os aparelhos frequenciais, a gente chama de medicina frequencial. É você utilizar das frequências para você gerar vamos dizer assim, um estímulo específico para algum local que você quer. Por exemplo, a frequência do fígado, a frequência do baço, a frequência da tireoide. Isso você pode utilizar equipamentos como o RPD, como o Zap ou o PC Zap, até a própria Hidrovitalis tem. Você tem o Potentizer, que tem essa possibilidade, certo? E a questão da nutrição são os processos
de nutrientes mesmo, da gente repor minerais, repor magnésio, repor zinco, repor iodo, que são extremamente importantes. Então existe uma fórmula para você fazer, para você poder estar fornecendo um processo de cura para o seu paciente. Agora, repetindo, o que envolve tudo isso é a voltagem. E hoje, gente, eu vou dizer para vocês numa boa, eu não vejo uma forma mais eficiente neste momento do que repor elétrons, repor voltagem para o corpo, do que o hidrogênio molecular. O hidrogênio molecular é o antioxidante mais eficaz da natureza neste momento, no que nos chegou a gente. Eu acredito que possamos fazer aparelhos que, de uma forma elétrica, coloca elétrons mais eficientes. Pode acontecer isso, mas o hidrogênio já está se mostrando extremamente eficiente para isso, tá? Então nós temos maquininhas de inalação de hidrogênio. Olha aqui, ó, tá? Isso já está sendo utilizado em alguns países, principalmente os países orientais, que as pessoas têm as suas máquinas de hidrogênio inalatório na sua casa, tá? Como você tem um nebulizador, como o asmático tem um nebulizador em casa. E se a coisa apertar mesmo, aí sim ele procura um atendimento, pode procurar uma inalação mais específica, mais forte e assim por diante, tá? Olha aqui, ó, o que o Rafael perguntou: doutor, dá para aplicar hidrogênio molecular em feridas com ozonioterapia? Olha só, Rafael, a ozonioterapia, o que ela diferencia no hidrogênio? Que ela tem um efeito virucida, bactericida e fungicida mais eficiente, porque ela é um processo oxidativo. Mas muitos dos efeitos do ozônio é um efeito rebote. Você joga o ozônio, o corpo responde com enzimas antioxidantes, e alguns benefícios do tratamento do ozônio é com essas enzimas antioxidantes. Para essas enzimas antioxidantes não tem comparação em relação ao hidrogênio. O hidrogênio é muito mais antioxidante do que o ozônio, muito mais, porque ele já tem uma ação antioxidante direta, certo? Não precisamos do ozônio como tratamento antioxidante se você estiver usando o hidrogênio molecular. Eu vou até ser mais agressivo no que eu vou dizer. Se você estiver fazendo uso de hidrogênio molecular, você não precisa mais usar outro tipo de antioxidante como efeito de antioxidação. Vou dar um exemplo. A vitamina C, ela tem funções no nosso organismo como um catalisador enzimático. Ela favorece reações enzimáticas. Para isso, a gente vai precisar continuar usando a vitamina C. Ela tem a sua função. Mas para a ação antioxidante da vitamina C, você não vai precisar mais, porque o hidrogênio é o antioxidante mais eficaz da natureza. Ele entra em todos os lugares do seu organismo, tá? Agora, a questão do hidrogênio está cada dia sendo mais estudado, certo? Eu acredito que vai melhorar a eficiência dele para você colocar numa articulação, para você melhorar a inflamação numa articulação específica, tá? Mas como profilaxia, você está todo dia usando, o hidrogênio ele é extremamente mais eficiente, com uma capacidade de antioxidação ou desinflamação sem precedentes na medicina, tá? E aí, existe um médico nos Estados Unidos chamado Mark Sirrus. Deixa eu pegar aqui e ver se eu conseguir pegar o livro dele para mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver se eu guardei aqui, acho que não. Mark Sirrus, certo? Ele vem desenvolvendo um trabalho muito bacana com hidrogênio junto com o oxigênio, certo? Então, ele diz o seguinte, tá? E a gente já começou a fazer esse tipo de trabalho. Você vem com hidrogênio no aparelhinho, tá? De preferência, o ideal é 300 ml por minuto, certo? De hidrogênio, mas de 150 ml já vai estar fazendo um bom trabalho. Aí você vem com oxigênio por cima, ó. Então você vai fazer uma terapia de hidrogênio com oxigênio, certo? Você vai fazer com um protocolo específico, que isso a gente ensina no nosso curso,
tá? E você fazendo esse trabalho do hidrogênio com oxigênio, você consegue fazer de uma forma muito eficiente a antioxidação do organismo. Segundo ele, com relatos até de você fazer um rejuvenescimento de tamanha antioxidação que você acaba promovendo no organismo, tá? Isso é absurdamente fantástico e é libertador isso. A utilização do hidrogênio, ele veio para transformar a nossa terapêutica médica na medicina integrativa como um todo, associando a outras terapias, mas assim, a gente vem notando, a gente vem percebendo resultados que são muito acelerados, certo? Resultados maravilhosos, entende? Então isso vem nos ajudando. Só um pouquinho. Esses resultados, eles estão ajudando a gente na nossa prática clínica. Por quê? Porque o hidrogênio ele vem como um repositor de voltagem, certo? Nós já temos os instrumentos para desintoxicar, nós já temos os instrumentos de frequência para dar aquela frequência específica que a gente quer transformar no nosso corpo, e nós temos aquela questão dos nutrientes, que já está bem estabelecido, tá? Sempre lembrando, se estiver usando hidrogênio molecular, aquilo que você utilizava de antioxidante não vai ser mais necessário, tá? E aqui tem uma frasezinha muito bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa que eu... Ah, tá. Olha só. Isso aí é um aparelho de hidrogênio já com várias formas de você aplicar. Ó. Ela tá aí, tá inalando, tá que nem eu aqui, ó. Inalando. Tá vendo? E aí, gente, olha só, vamos lá. Inalação, você tem um bastãozinho que você põe na água, para hidrogenar a água para você beber. O óculos, para anatomia do olho. Auricular, você pode utilizar para outras formas também. Tem gente já utilizando como por via retal, tem gente já utilizando por via endovenosa, via articular, né? Pega o hidrogênio, coloca exatamente no local aonde você quer. Boa tarde, estou fazendo inalação de hidrogênio, é normal ressecar a garganta? Claudinei, normalmente assim, eu não sei como é que você está fazendo, tem uns recipientes que você pode pôr um pouquinho de água antes do hidrogênio chegar em você, para ele já vir com um certo vapor de água para ajudar nesse processo aí. Bom, gente, então olha só, nós estamos com instrumentos maravilhosos para poder nos apoiar nessa prática clínica de transformar o nosso organismo de novo, fazer o nosso corpo sair desse estresse oxidativo, para que a gente possa favorecer as nossas células a se restaurarem, a promoverem um processo de transformação, de regeneração, tá? Olha o que o Dr. Mark Circus falou. Ele escreveu no livro dele, não vai dar para vocês lerem, mas eu vou ler aqui, ó. A medicina moderna está prestes a descobrir o quão brilhante, segura e eficaz ela pode ser. O hidrogênio molecular traz uma revolução na medicina, na qual todos os médicos e pacientes estarão interessados. Ele diz que o hidrogênio é a medicina do futuro. A ciência é irresistível e a crescente experiência clínica aponta para o hidrogênio molecular como o medicamento mais forte, simples e seguro que existe. Depois de experimentar produtos farmacêuticos tóxicos, metais tóxicos e radiação ao longo do século passado, agora encontramos o gás hidrogênio e a água hidrogenada avançando para a corrente principal da medicina, onde já está salvando vidas pelo mundo, tá? Então fica aí o nosso recado em relação ao hidrogênio molecular,
a essa figura aqui, ó, que eu quero que vocês guardem essa figura, que mostra que a voltagem, junto com um processo de detoxificação, mais a frequência, mais uma nutrição bem feita, leva o organismo a um processo de cura, a possibilidade de um processo de cura. Isso faz diferença absurda. Espero que todos nós, né, profissionais da área de saúde, possamos entender essas ferramentas que a gente falou ao longo dessa live e que a gente possa saber utilizar nos nossos pacientes. Isso faz uma transformação. A gente vem observando resultados maravilhosos e eu realmente incentivo a você ir atrás de você ter na sua casa, na sua clínica, tá utilizando com você o hidrogênio molecular como o antioxidante mais eficaz da natureza. Agradeço aí o apoio de todos, né, a audiência, certo? Passem esse vídeo para outras pessoas. Eu vou publicar no meu YouTube também, Doutor D-O-U-T-O-R, Davi Rodrigues, para vocês estarem podendo lançar e mandar para outras pessoas que vocês conhecem. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima.